Mostrando a cara. Oferecimento Estúdio Conceitual. Tudo no mesmo lugar. Olá pessoal, Mostrando a Cara, o seu programa de entrevistas começa agora. E vai entrevistar uma pessoa que tem muita história, uma pessoa que já fez por essa cidade o que você não imagina e provavelmente você não sabe. Quer saber? Fica aí, que Mostrando a Cara começa agora. Mostrando a Cara traz hoje para conversar com vocês, para falar para vocês a história dele. A história dele é a própria história de Vitória. Falamos de Setembrino Pelissari. Olá, Setembrino. Olá. É um prazer, é uma honra para este programa receber você. Não vou falar da pessoa, não, mas o profissional, o cidadão que fez tanto por essa cidade. Provavelmente você não sabe quem é ele, provavelmente. Mas então, nós vamos perguntar para ele. Quem é você, Setembrino? Meu nome é Setembrino Edivaldo Neto Pelissari. Sou filho de Pedro Pelissari e Maria Delcaro Pelissari, já falecidos. Nasci em Acioli. Você é de Acioli? Era um distrito do município de Ibiraçu. Hoje pertence ao município de João Neiva, que foi desmembrado de Ibiraçu. Eu nasci em Acioli no Que ano você nasceu? No dia 18 de setembro de 1928. E 28, quantos anos isso? 87 anos. 80, uma criança, um garoto. Setembro, por isso o seu nome? Setembrino? Não, foi uma coincidência. Eu vou explicar. Meu pai servia ao Exército naquela época, iam para o Rio de Janeiro. E era ministro da guerra, na época, o general Setembrino de Carvalho, do Rio Grande do Sul. E meu pai foi ordenança desse general. Ele, quando voltou, deu baixa, voltou para o estado, casou-se, e o primeiro filho que nasceu foi homem, e ele, em homenagem homenageou o chefe. O chefe, o general. Era puxa-saco assim, seu pai, você acha? Coincidência, eu nasci também no dia 18 de setembro. Que legal. Quantos irmãos? Como é a sua família? Eu tenho, hoje, eu tinha meu irmão, não sei se você conheceu, o Everaldo Pelissari, que era jornalista, que faleceu em razão de um atropelamento. Jornalista aqui em Vitória? Aqui em Vitória. Qual jornal que ele atuava? No Diário. O Diário, que era na Rua 7. Saudades, saudoso o Diário. Saudoso o Diário, que foi uma oficina de jornalistas do Diário. Onde saíram os grandes nomes, né? Carmélia, Missa Henriques, Mariana Calixto, Pedro Maia, Paulo Maia. Outros irmãos, uma irmã falecida, tem uma irmã que faleceu com 7 anos, e uma irmã que está viva. Somos 2 hoje restantes da família. A minha irmã é professora aposentada e está com 82 anos hoje. Às vezes a gente faz essa pergunta, aí a pessoa fica fulano que morreu, que faleceu, que viveu, fica parecendo obituário, né? Mas você está bem, você está feliz, Setembrino? Aos 87 anos? 7 feitos. Eu estou feliz, sim, porque tenho uma família admirável, extraordinária. Eu não sei se você sabe, eu sou casado com a neta de Florentino Avidos, que você, no lançamento do livro de Mariana Calixto, sobre a vida de Florentino Avidos, você caracterizou-se como Florentino Avidos. Você sabe qual foi a minha maior dificuldade para interpretar o Florentino? Eu acredito que foi você ter que botar cabelo. Foi botar cabelo. Tinha que sair catando cabelo em salão e colar. E na época do lançamento não tinha muita técnica, né? Então a cola soltava e toda hora eu tinha que colar. Não foi rodar o guarda-chuva ou imitar o andar dele. Era isso. Mas eu fiquei muito feliz com a comoção que eu causei na família. A sua esposa, a emoção de me ver papai. E eu fiquei, aquilo me emocionou, porque como é bom para nós atores sabermos que quando a gente interpreta, a gente consegue expressar e transmitir a alma do personagem que interpretamos, mesmo tendo esse personagem existido. Sua infância, Setembrino, foi onde? Em Acioli? Eu nasci em Acioli, lá em Acioli mesmo, na vila. Meu pai era lavrador, agricultor, fazia agricultura de sobreviver, para viver, para... Agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência. E até os 4 anos eu fiquei lá no distrito de Acioli mesmo.
com 4 anos, meu pai veio para uma fazenda, antigamente se chamava fazendazinha, né? Uma propriedade pequena, e trabalhando na agricultura. Aonde? Qual propriedade? É aqui? Isso foi em Ascioli mesmo, Em Ascioli, Ascioli, no próprio distrito de Ascioli. Depois, com 4 anos, 4 para 5 anos, meu avô, por parte de mãe, que era Delcaro, Esperandio Delcaro, tinha um comércio em Cavalinhos, também no município de Ibiraçu. Lugar belíssimo. E ele estava bem, era um comércio bom. Ele abriu uma filial, então, num lugar chamado Pasto Brasil, que era o quilômetro 107 da Estrada de Ferro. Então, passou a ser conhecido como 107, era o quilômetro 107. Aí meu pai... Era a altura de onde esse quilômetro? Era entre João Neiva e Ascioli, Tá. O quilômetro 107. Meu pai veio, então, com a família, se mudou para ali para tomar conta dessa filial. E ali eu vivi até os 18 anos, quando então vim para Vitória. Mas nesse interregno eu tive outros destinos, digamos assim. Trabalhei na roça um pouco com meu pai. Foi lavrador? Na lavoura. Eu puxei cabo de enxada. Puxei cabo de enxada. E aos 11 a 12 anos, eu fui para o Seminário Seráfico São Francisco de Assis de Santa Teresa. Santa Teresa. Minha família é muito católica, minha família... Queria lhe fazer padre. Queria ter na família um padre. E você foi escolhido? Não por Deus, não. Pela família. Não, eu fui para esse seminário para ver se eu teria a vocação, né, para o sacerdócio. E até porque meu pai também não tinha condições de me botar num colégio para estudar. Eu fiz o meu colégio particular. Particular, pagar um colégio. Naquela época, escolas públicas eram difíceis. Não, mas eu me formei, eu fui alfabetizado numa escola do interior, numa escola de estuque, coberta de tabuinhas, rural, bem na roça, lá onde eu morava. E uma professora que eu reverencio. Eram tempos mais felizes, Setembrino? Olha, depende de como você examine a questão. Eu era feliz ali porque eu não tinha conhecimento dos problemas que certamente na época havia. Mas à medida que a gente vai tomando conhecimento dos problemas, a felicidade pode ser colocada em termos de relação com os problemas que a gente... Com o ambiente. Com o ambiente. Era feliz, sim. Era felicidade. Perdão, você quer dizer que a internet é um esculhamba a vida do indivíduo, porque quando a gente vai pesquisar Estado Islâmico, é refugiado, é situação política no Brasil, é crise econômica, você acha que a pessoa... Mas a felicidade ali, ela era permanente, porque as coisas pequenas, as coisas simples, os carrinhos feitos de madeira, o arco de barril, o arco de barril que você rodava com aquele ferrinho, o ferrinho que você jogava, o peão que você jogava, peão, bolinha de gude. Aquilo tudo trazia felicidade. Hoje é videogame, tablet, seus netos. Você tem bisnetos já? Já, tem. Depois a gente fala sobre isso. Ok. 18 anos, você vem estudar. Aos 18 anos eu fui para o seminário, fiquei de 41 a 44. Aí lá quando você começou a ver as meninas, você descobriu que não servia para padre. Fiquei 4 anos no seminário. Foi muito bom, porque nesse colégio eu aprendi a ser disciplinado e aprendi a respeitar as regras éticas e morais. Aprendi principalmente que a família é a base da cidadania e da nacionalidade. E aprendi também literatura, estudei grego clássico, aprendi latim, aprendi francês. Fala grego um pouquinho? Fala francês? Não, era grego clássico. O grego clássico, a língua morta. Eu acho que nem os gregos falam. Nem os gregos. Não, mas era o grego clássico. Mas o grego clássico... Eu estudei latim. Eu estudei 4 anos latim. Inclusive, nas aulas de latim, falava-se em latim. Né? A gramática do padre Pupo Ravizza era a gramática... Eles exigiam que a gente falasse. Bom, quando você vem para Vitória, nós temos o nosso primeiro bloco, a gente está caminhando para o final dele, não é tão rápido. Mas quando você vem para Vitória, eu vim para Vitória aos 18 anos. Eu tive necessidade de vir para
para trabalhar, e eu vim também para fazer o tiro de guerra, para servir o exército através da escola de instrução militar que funcionava no Saldanha. Foi um tio meu, que era dentista, Afonso Del Carmo, que estava tomando conta da firma. Aí você serviu o exército? Aí ele me trouxe. Veio... Não, eu fiz a escola de instrução militar no Saldanha, e esse tio meu que fornecia a firma de meu avô vendia café aqui em Vitória. E havia o corretor de café, que era o intermediário da venda do café. E meu tio me trouxe e disse: você não tem condição de arranjar um emprego para esse garoto, para esse menino? E aí estava no escritório dele de corretagem, um senhor baixinho, com um palito, mordendo um palito do lado da boca. Ele virou, foi o senhor Alberico Nicoletti, que era o corretor de café. Virou e disse: ô, Alex, o senhor chamasse Alex, você não tem um emprego para esse menino, não? Aí ele ficou para mim assim: menino, o que você sabe fazer? Eu digo: sei grego, sei latim. Sei grego, sei latim. Sei francês. Não, eu estou perguntando o que você sabe fazer. Ele disse: bom, eu não tenho experiência. Não sabe da telegrafia? Não sabe contabilidade? Não. Você quer ser boy do escritório? Contínuo, quero. E começou como boy? Comecei como boy. E aí, estudou? Está na minha carteira profissional, que eu exibo com orgulho até hoje. E aí estudou em Vitória? Aí eu estudei datilografia, aprendi datilografia. Havia uma contadora da firma, eu digo: me ensina um pouco aí desse negócio, como é que é esse negócio contador. Com 3 meses eu terminei o curso da datilografia, eu cheguei para o senhor Alex, aí a firma exportadora de As Limitada, era exportadora de café. Digo: senhor Alex, agora eu já sei datilografia um pouco, agora eu quero aumento. Melhorou. Eu comecei com 200 mil reais na época, correspondia, eu pagava 160 de pensão, 6 de lavadeira, e o resto era para tomar média com pão de café e manteiga. Bom, e estudou, fez o quê? Aí fiz, como o curso do seminário não era reconhecido, era um curso que não tinha reconhecimento, havia na época uma lei que tinha o artigo 91, chamado artigo 91. Você podia prestar os exames para tirar o diploma de ginásio, né? Ginásio. E eu, então, me inscrevi nesse programa, estudei o que eu não sabia. Fez o ginásio? Eu não estudei inglês lá, eu não sabia inglês. Tá. Aí, matemática era o estudo de matemática. Aí você fez o ginásio. E depois fez a faculdade? Aí eu prestei exames e em uma semana eu tirei o ginásio. Me inscrevi no colégio estadual para fazer o exame de artigo 91. Como eu não sabia inglês, havia 20 versões e 20 traduções de inglês para você fazer. Você ia sortear o ponto na hora do exame. Eu decorei as 20 traduções e as 20 versões. Decorei porque eu não sabia inglês. Tirei o ginásio, completei o ginásio e fiz então o científico no colégio estadual. Terminei o científico. Era o grande colégio estadual. Era o melhor ensino do Espírito Santo, era o ensino público, o colégio estadual. Aí fui para fazer a faculdade de Direito, que só havia uma faculdade. Formou-se em que ano, advogado? Em 1954. 54. Eu fui nascer um ano depois. Pois é, nós ainda estamos na nossa primeira parte do programa. Eu tenho certeza que a plateia Chico Xavier está adorando estar aqui com a gente, porque é muita história. São histórias de outros séculos. Setembrino Pelissari, o nosso entrevistado de Mostrando a Cara, tem muita coisa para contar, porque esse cara ele comandou essa cidade. Então você não sai daí não, porque Mostrando a Cara faz um pequeno intervalo e volta já já. Voltamos, Mostrando a Cara, entrevistando Setembrino Pelissari. Essa figura fantástica está de volta. Setembrino, em 1954 você se forma em Direito. Advogado, jovem, bonito, que você é um cara bonito até hoje, fez filhos bonitos, mas sorriu. Bom, e aí você começou a advogar, casou, conheceu, como foi a Eu comecei a advogar em 1955. 55. Imediatamente após a formatura. Já existia a ordem, a OAB? Já existia. A OAB. Qual é o seu número da ordem? 810. Hoje são
Hoje são quase 30 mil. 30 mil. 810. 810. Comecei a advogar, trabalhei no escritório com o Eurico Rezende, que era um advogado da época, criminalista. Grande governador. E foi governador, foi senador. E comecei advogando na área criminal. Na área criminal. Fiz muito júri. Casou-se em que ano? Eu me casei em 1963. Em junho de 63. 8 anos depois de formado. Qual é o nome? Eu, quando me casei, já tinha sido eleito deputado estadual. Certo. O nome da minha mulher Que ano que você foi Andréa eleito? Maria Tovar Avidos Pelissari. Minha filha Rúbia, minha filha Priscila e meu filho Paulo, que você conhece. Grande figura, grande amigo. A Rúbia, a Priscila também, que eu conheço. Encontrei com ela esse dia na Cachoeira, lá pro lado de Colatina, perdão, Carolina. Carolina. Bom, você foi eleito deputado quando? Eu fui eleito deputado a primeira vez em 1962. 62. Antes eu tinha sido vereador suplente, assumi a Câmara durante 1 ano e pouco, porque o titular... Por qual partido você foi eleito vereador? Vereador, fui eleito pelo PSP. PSP. Deputado também pelo mesmo partido? Aí eu pela UDN. UDN. União Democrática Nacional. A primeira vez, a segunda vez pela União Democrática Nacional e já depois pela Arena, quando foram instituídos. E aí você... Fui deputado 3 vezes, 3 mandatos. Aí, com isso, lhe permitiu, criou a condição de você ser prefeito de Vitória. Sim. Como foi isso? Em que ano? Você foi eleito prefeito? Não, fui nomeado. Com a Revolução, ela 64. Em 64 extinguiu as eleições. Eu me elegi deputado. Terminei o mandato de deputado, fui nomeado prefeito pelo governador Cristiano Dias Lopes, o primeiro governador nomeado pela Revolução. Fui nomeado prefeito por ele. Em 64? Em 60 e... Não, ele foi em 67. 67. Fiquei como prefeito, saí, me desincompatibilizei. Você entrou prefeito, foi nomeado em 1967. Sim, 67. 67, foi nomeado. Até 1970, saí para ser candidato a deputado. Me elegi deputado, exerci o mandato de deputado durante o governo do Arthur Carlos Gerardo Santos. Me elegi deputado, me reelegi deputado. Aí veio o governador Elcio Álvares e eu fui nomeado prefeito novamente pelo governador Elcio Álvares, onde fiquei até junho de 1978. 78. É. Uma coisa, quando você assumiu a prefeitura de Vitória em 67, quais eram os desafios da cidade naquela época? O maior desafio da cidade eram os alagamentos. Não mudou nada. O que me levou ao alagamento no Praça Costa Pereira e Parque Moscoso. O local que mudou, né? Que mudou. Agora é aqui na Leitão da Silva, é Vila Velha, que é outro Então, município. o primeiro problema que eu encontrei foi exatamente uma grande alagamento, 3 meses depois que eu estava na prefeitura, um grande alagamento. Na Praça 8? Na Praça 8 e Costa Pereira, que virava um mar, entrava nas casas, nas lojas. Ainda nós tínhamos o aterro ali da Beira-Mar já? Não, ainda não. E aí eu resolvi fazer as tais galerias de águas pluviais, que é a obra que é lembrada até hoje como uma grande obra que eu fiz. Você que fez e não mudou nada? Não, mas resolveu o problema. Na época? Não, nunca mais alagou. Mudou o problema de lugar. Não, os alagamentos hoje são em outro lugar. Então a grande obra física que é lembrada até hoje são as galerias. No seu primeiro mandato. Vitória é uma cidade calma, pacata, de muitos crimes. Na época era pacata. Na época era muito pacata. Não havia. Praça 8 era um local de convívio social, a Praça Costa Pereira, tínhamos os cafés. Tinha o café da Almedinha na Praça 8, chamado Café Almedinha. Flor de Lis, a loja de chapéus, malas. Mas aí, a grande obra, uma das obras que eu considero grandes, não no tamanho físico, mas no resultado e no efeito que ela produz, foi o ensino municipal que eu criei.
as escolas que eu criei. Municipais. Que não havia ensino municipal. Eu criei a Secretaria, o Serviço de Educação na época, com esse nome. Abri diversos colégios que estão funcionando até hoje. E essa é a obra que eu considero muito importante e que não aparece. Não aparece. Não se lembra. Cuidei e também. O seu segundo mandato? Segundo mandato eu cuidei mais da mobilidade urbana. Na mobilidade urbana, a cidade já começava a apresentar problemas de mobilidade urbana. Então, na minha época, segundo mandato, eu fiz a Avenida Leitão da Silva, que ligou o norte e sul à cidade, que hoje está sendo reformada. A Avenida Dante Biquerini, a Avenida Paulino Miller, da Avenida Vitória até a Beira-Mar. E dos bairros e da cidade, muitas obras foram feitas, a abertura de obras, saneamos muitas regiões. Você, considerando o tempo de hoje e o passado, era mais fácil? Hoje é mais difícil, dado o contingente populacional, as crises? Para você ter uma ideia, as obras que eu fiz como prefeito, que são muitas, realmente são muitas, não dá tempo de entrar aqui. Para deixar uma coisa aqui clara, você ganhava comissão dessas obras? Não, eu sempre recusei a comissão que era ofereciam. É uma prática nacional do empresariado nacional oferecer? Eu acho que a corrupção está íncita, está inscrita, está dentro, não só no Brasil, no país todo. No mundo todo? No mundo todo a corrupção. Só que lá fora, se é no Japão, o cara se mata. Se é na Islândia, ele renuncia. Aqui é golpe. Então essas obras todas foram feitas praticamente com recursos próprios da prefeitura. Os recursos próprios. Hoje, o orçamento da prefeitura é quase 2 bilhões. O primeiro orçamento da prefeitura que eu tive foi 350 milhões de cruzeiros. Setembrino. E o segundo orçamento foram 700 milhões. As galerias foram feitas com recursos exclusivamente da prefeitura. Foi a maior obra de concreto que se fez na época. E você pensar que hoje na prefeitura, o prefeito disse que não tem dinheiro para fazer a decoração de Natal, né? Será que não dá para você ser prefeito de novo, não, Setembrino? Eu já prestei a minha colaboração nos 2 mandatos. Inclusive, o meu ordenado não era de prefeito, eu sou procurador do Estado aposentado, eu era procurador do Estado. Você não tinha salário de prefeito? Não, eu optei pelo vencimento de procurador do Estado, que era maior do que o salário de prefeito. Depois de você, que outro grande prefeito Vitória já teve, na sua opinião, Setembrino? Sem amizade. Eu não quero, seria difícil, mas um dos grandes prefeitos foi o Crisólogo Teixeira da Cruz. Um grande prefeito. Por quê? Qual foi o diferencial de Crisólogo? Vitória, na época, ela teve 12 anos de administração contínua. Eu fui prefeito, comecei muitas obras, terminei a maioria delas, deixei algumas. O Crisólogo veio depois de mim, concluiu todas as minhas obras, iniciou outras obras. Eu voltei depois do Crisólogo, concluí todas as obras que ele tinha iniciado e comecei outras. E hoje quem assume quer derrubar o anterior, não continuar e lá vai. Houve uma continuidade e isso foi possível, quero dizer a você, foi possível porque a política não atrapalhou. Foi na época da Revolução. Havia a Câmara de Vereadores, havia oposição. A primeira administração minha, eu governei com minoria na Câmara. O MDB da época, o MDB tinha maioria na Câmara, era oposição, fazia oposição a mim. Mas era uma oposição que eu considerava necessária e eu, às vezes, corrigia a própria oposição. Era uma coisa coerente, consciente, não era um bando de ladrão administrando alguma coisa. Tanto que os vereadores que me faziam oposição, às vezes faziam um discurso na Câmara me criticando e de tarde ia tomar cafezinho no meu gabinete. Você. E eu ainda E 3 grandes governadores que esse Estado teve ou tem? Olha, Jerônimo Monteiro não pode se deixar de fora. Por quê? Eu queria que você me dissesse Jerônimo Monteiro foi o pioneiro do desenvolvimento do Estado nos grandes projetos, na iluminação, no serviço de bondes, na captação de água. Eu andei de bonde. Eu andei muito de bonde.
E o Florentino Avidos, que... Hoje não dá nem para andar de ônibus, a gente vai enlatado naquela porcaria. No meu entender... Horas no ponto, no meu entender, o Florentino Avidos foi um grande presidente que fez obras extraordinárias. Seu sogro? Não, ele é avô de minha mulher. Avô da sua mulher? Minha mulher é neta do Florentino Avidos, é neta, correto. que teve um filho chamado Moacir Avidos, que foi um administrador de Vitória, como presidente da Companhia de Melhoramento de Vitória, que fez as grandes obras que Vitória teve na época. E teve outro filho, Florentino, que foi o Silvio Avidos, que era um médico, que foi prefeito de Colatina e que... fez até o nome da ponte, né? A ponte Florentino Avidos foi feita pelo Florentino também. Tem a ponte Colatina, não é a ponte Silvio Avidos? Não, Florentino Avidos. Não, eu não sei se tem o nome. Não, Colatina. Bom, deixemos isso para os nossos telespectadores. Quem fez foi o Florentino Avidos. E o terceiro governador? Olha, tem mais, eu teria que citar mais. Teve um grande governador, a qual eu fiz oposição a ele, que foi Jones Santos Neves. Jones Santos. Eu fiz oposição a ele. Fiz oposição, mas ele foi um governador que planejou. Okay. Como você vê o Brasil hoje? O Espírito Santo e Vitória. Temos que ser mais rápidos agora, porque estamos chegando ao final. Eu quero aproveitar essa aula de história. Eu vejo o Espírito Santo hoje, na fase em que alcançou o seu desenvolvimento, ele está sofrendo os problemas do próprio desenvolvimento dele, como a poluição, esses problemas todos que surgiram em razão do próprio desenvolvimento. E qual é a outra pergunta? O Brasil. O Brasil, infelizmente, ele hoje encontra-se numa situação muito difícil, com os problemas graves. Principalmente, eu acho que o maior problema do Brasil é o problema da corrupção. A corrupção corrói, a corrupção destrói. Eu acho que a nacionalidade antigamente era formada na família e na escola. Hoje, infelizmente, nas escolas não se ensina mais ética e moral. Nem civismo. Nem civismo. Hoje, nas escolas, não se constrói a cidadania. A família, o Estado fez intervenções na família. O Estado fez intervenções na família. Inclusive tem a chamada Lei da Palmadinha. A Lei da Palmadinha, o Estado interferindo. Que Xuxa é a madrinha. Você não pode hoje, se você der um peteleco na cabeça do seu filho e ele for e te denunciar, você pode ser processado. Quer dizer, o Estado fez intervenção na família também. Então, a família, como eu entendo, como era a base da nacionalidade, a base da cidadania, a base da pátria. A pátria começa. Hoje a educação dos filhos ficou para a escola, né? E na escola é uma bagunça? Mas na escola, hoje a educação, ela é muito a desejar. Não é a desejar. Setembrino, seu coração é vermelho ou é verde e amarelo? Meu coração é verde e amarelo, evidentemente. Ele tem o sangue vermelho, que me dá a vida. Que ferve. Que me dá a vida. Mas o meu coração, por fora, é verde e amarelo. Mostrando a cara, com essa aula de história que você presenciou, que começou lá em 1928 e terminou agora, com esse grito das ruas, por um país mais correto. Encerra agora, mas você não sai daí não, porque a Imagem TV tem muita coisa boa para você. Tchau, obrigado, Setembrino, muito obrigado.